Oi pessoal, chegamos ao último vídeo do nosso tutorial do elefante dengoso. No passo anterior, a cabeça já estava quase pronta, com os olhos posicionados. Agora neste vídeo, vamos finalizar a cabeça, fazer as marcações do rostinho e bordar as sobrancelhas e os cílios, que dão aquele toque especial na expressão dele. Se você fez o dengoso aí do outro lado, me conta nos comentários como ele ficou. Vou adorar saber. E com isso, o nosso dengoso fica completo. Vamos juntos concluir esse projeto? No vídeo 10, que foi o último vídeo onde trabalhamos a cabeça, nós ficamos na carreira 77. E nesse vídeo agora nós vamos dar continuidade a partir da carreira 78. Então, vou fazer aqui as marcações dessa carreira e retorno. Já fiz aqui as marcações, e aí na carreira 78 iremos fazer 11 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sequência de 13 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes, e no final, 2 pontos baixos. Essa carreira ficará com um total de 84 pontos. Vou fazer aqui a minha e retorno. Concluí aqui a carreira 78, e na carreira 79 iremos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sequência de 12 pontos baixos, 5 diminuições, e no final 9 pontos baixos. Essa carreira ficará com um total de 78 pontos. Vou fazer a minha e retorno. Concluí a carreira 79 e na carreira 80 iremos fazer 10 pontos baixos, uma diminuição, depois 11 pontos baixos, 5 diminuições e no final 1 ponto baixo. Essa carreira ficará com um total de 72 pontos. Vou fazer ela aqui e retorno. Concluí a carreira 80 e agora eu vou colocar um pouquinho de enchimento nessa região aqui. A gente tem que ter cuidado, né, na hora desse enchimento aqui para a cabeça não ficar achatada, para ela ficar assim arredondada, tá? A cabeça está bem assim, arredondada, mas depois quando nós formos fazer as marcações, a gente vai fazer as marcações aqui, ela vai ficar num formato melhor. Agora eu vou fazer as marcações da carreira 81 e retorno. Já fiz aqui as marcações da carreira 81 e ela vai ficar desse jeito. São 3 pontos baixos, uma diminuição, depois 10 pontos baixos, 5 diminuições e no final 7 pontos baixos. A carreira vai ficar com um total de 66 pontos. Vou fazer e retorno. Concluí a carreira 81 e na carreira 82 iremos fazer 8 pontos baixos, uma diminuição, depois 9 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes e 1 ponto baixo no final. Ela vai ficar com um total de 60 pontos. Vou fazer a minha e retorno. Concluí a carreira 82 e na carreira 83 iremos fazer 2 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sequência de 8 pontos baixos, uma diminuição, 5 vezes e no final 6 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha e retorno. Concluí a carreira 83, ela ficou com um total de 54 pontos. Agora na carreira 84 iremos fazer 7 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes. E essa carreira vai ficar com um total de 48 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha e depois retorno para a gente colocar mais um pouquinho de enchimento. Concluí aqui a carreira 84, agora vamos colocar mais enchimento. Esse enchimento a gente vai concentrar mais aqui nessa região, tá?
As 3 próximas carreiras, eu vou deixar a pontuação na tela e aí só retorno depois que concluir a terceira, que são as carreiras 85, 86, 87, eu vou dar a pontuação para vocês, vou fazer, vocês também fazem aí, e após a carreira 87 eu retorno porque a gente vai fazer as marcações do rosto, tá? Na carreira 85, iremos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sequência de 6 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes, no final 3 pontos baixos, totalizará 42 pontos. Na carreira 86, iremos fazer uma sequência de 5 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes, totalizando 36 pontos. Na carreira 87, iremos fazer 2 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sequência de 4 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes, e no final 2 pontos baixos, totalizando 30 pontos. Após essas carreiras, eu retorno e aí a gente já vai fazer as marcações, tá? Concluí aqui as 3 carreiras, fiz da carreira 85 até a carreira 87, e agora nós vamos fazer as marcações. Para as marcações, eu já coloquei aqui uns alfinetes, e vou usar aqui essa canetinha, que ela tem uma tinta que sai depois, com o calor, ou mesmo se a gente apagar, para a gente fazer a primeira série de marcações, que vai ser nessa região aqui, onde a gente vai afundar um pouquinho aqui essa lateral dos olhos e criar essa região aqui depois da tromba, tá? Então, o primeiro ponto, nós vamos colocar. Nós temos aqui esse primeiro risquinho aqui no final da tromba. Aí nós temos o segundo e nós temos esse terceiro, certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, no final desse terceiro risquinho, acaba aqui o risquinho, que é essa alcinha em flor aqui, a gente vai contar 1, 2, na verdade a gente vai colocar aqui bem próximo do olho, certo? Então, aqui vai ser o primeiro ponto. Depois, no segundo risquinho, acima desse, né, no risco acima desse aqui, vamos fazer a mesma coisa, bem próximo do olho, vamos fazer outro ponto. Após esse pontinho aqui que a gente fez, a gente vai contar 1, 2, 3 pontos, e uma carreira abaixo dele, a gente vai fazer o próximo ponto. Na verdade, aqui bem próximo ao olho. A mesma coisa a gente vai fazer do lado de cá, eu vou marcar do lado de cá, e quando eu voltar, eu já venho com a agulha, a gente vai usar uma agulha de boneca, para poder a gente fazer essa marcação aqui, ok? Já fiz aqui as marcações, certo? Do lado de cá, eu sem querer fiz um ponto a mais, mas aqui não tem problema. Com essa canetinha, a gente usa aqui essa ponta, e aí a gente, ó, apaga. Então, eu vou usar aqui essa agulha de boneca. A agulha tem que ser um tamanho suficiente, né, que atravesse essa distância aqui, certo? Então, eu vou usar esse fio da mesma cor aqui, da pele que a gente está fazendo, do elefante. Vou cortar aqui, vou usar ele dobrado, porque quando a gente faz muita força com ele, ele pode quebrar, tá? Como o elefante é um pouco grande, aqui na câmera vai ficar um pouco ruim de visualizar no total, mas eu vou procurar mostrar os pedaços que a gente vai trabalhando. Então, eu vou aqui no primeiro pontinho aqui, certo? Aí vou atravessar pro lado de cá, no ponto de cá. Deixa aqui uma pontinha. Aí agora eu vou nesse ponto de cima, aqui, no segundo ponto, e vou atravessar na mesma direção pra cá. Eu vou colocar um pouco mais de enchimento, porque ainda não tá firme o suficiente aqui para fazer.
Tem que estar bem cheio naquela região, para poder o volume da tromba ficar bom. Eu vou atravessar novamente aqui nesse mesmo ponto. E sair cá embaixo, no primeiro ponto. Agora a gente aperta. Agora eu vou colocar aqui no ponto 2 e vou sair no ponto 3. Agora venho de novo para o ponto 2. E vou sair de novo aqui no ponto 2. Agora eu vou colocar aqui no ponto 3, aqui desse lado, e sair de novo no ponto 3. A borboletinha está atrapalhando um pouquinho a visualização, mas observem como já deu uma profundidade aqui nos olhos. Agora, vou colocar de novo aqui no ponto 2, sair de novo aqui no ponto 2. E agora sair no ponto, colocar no ponto 1 de cá. E sair no ponto 1 de cá, onde a gente entrou a primeira vez, para poder a gente arrematar. Agora eu vou dar um nó aqui. E vou esconder esse fio. Eu vou colocar ele lá para trás. Aqui a gente coloca no mesmo buraquinho. Aliás, eu vou sair aqui em qualquer ponto. Eu ainda vou fazer marcações usando essa abertura aqui, para não ficar muitos fios ali atrapalhando. Vou sair aqui em qualquer ponto. Agora eu vou cortar aqui. Agora a gente vai afundar um pouquinho aqui em cima. E dessa vez a gente vai trazer aqui para trás. Então, deixa eu marcar aqui. A gente agora vai usar esse último risquinho aqui de cima. Nessa direção a gente vai fazer um ponto. E esse último risquinho do lado de cá também fazer um ponto. Aqui bem próximo do olho. Vou pegar mais um pedaço de fio. Vou introduzir aqui e sair aqui atrás.
E eu vou refazer porque não ficou tão próximo do olho, para não ficar o fio aparecendo. A gente tem que introduzir o mais próximo do olho possível. Então aqui agora ficou bem próximo. Aqui a gente vai andar uma carreira. E aqui embaixo também, bem próximo do olho, a gente vai introduzir, trazer para cá para trás. E aí a gente vai amarrar. Aí do lado de cá a gente vai fazer a mesma coisa, vai introduzir aqui. Tem aqui o último risquinho, aqui bem na direção, bem encostadinho no olho, a gente vai passar para cá. E aqui, segura aqui esse fio para ele não entrar, porque eu cortei mais curtinho. A distância de uma carreira aqui, bem próximo do olho, a gente introduz novamente. E agora a gente dá um nó. Às vezes, quando a gente corta o fio mais curto, complica um pouquinho, para a gente ter apoio aqui para apertar. Pronto. Ficou aqui o afundamento do olho e essa continuidade aqui da tromba até a testa, certo? Aqui a gente não precisa fazer mais marcações no olho, a menos que você queira acentuar mais a bochecha, aí você pode dar uma afundada aqui. Mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar assim, tá? Agora aqui na mandíbula, reparem que ela abriu um pouquinho. Então, eu vou dar um pontinho aqui, outro pontinho aqui, para ela ficar mais fechadinha. Não ficar tão, essa parte aqui aberta, entendeu? Ficar assim. Se você preferir que fique abertinho assim, não tem problema. Pode deixar. Mas eu, no outro elefantinho, eu fiz essa marcação aqui. Aqui e cá. Esse elefantinho ele tem uma mandíbula mais larga do que esse aqui. Certo? Mas nesse aqui eu ajustei e fiz ela mais estreita, porque eu preferi fazer ela mais estreita. Então aqui eu vou usar uma agulha menor. Aliás, eu vou fazer para lá para trás também. Fazer aqui o fio. Aqui a gente procura, identifica aqui onde está o nosso anel mágico aqui da mandíbula, certo? E aí a gente procura que ela fique dobradinha assim no meio, tá? Ajusta aqui a língua. E aí aqui, ó.
Eu vou dar um ponto aqui só para firmar ela aqui. Esse ponto vai ser temporário. É só porque o alfinete ele não vai segurar, porque é pesado aqui, ele não vai segurar. É só para poder ajustar aqui. Pronto, vou dar um nozinho aqui com um laço, depois a gente vai tirar isso. Só para a gente ver exatamente aqui, ponto. Aqui. Então, aqui, nós temos aqui a comissura. Aqui, labial, né? E aí, a gente vai fazer mais ou menos aqui. Tem uma, duas carreiras, entre essa segunda e essa terceira carreira. Então, aqui, uma, duas, fazer aqui. De forma que a gente pegue assim, desse jeito. E aqui, nessa mesma direção, a gente coloca lá para trás. Aqui a gente vai andar uma carreira, aqui para cá, vai fazer a mesma coisa, sai aqui nesse mesmo pontinho que a gente saiu antes e leva ela para trás. Vocês desculpem se de vez em quando sai da câmera, mas é porque ele tá bem grande e tá um pouquinho difícil aqui para eu enquadrar ele, tá? Aqui a gente amarra. Então, ó. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. A gente acaba gastando um pouquinho mais de fio aqui, mas porque se a gente colocar muito curto, agora mesmo já saiu curto, já vai ser mais difícil. Fica difícil para a gente amarrar lá atrás, que é bem gordinha essa cabeça. Então aqui é a mesma coisa. Uma, duas carreiras, a gente vai colocar aqui, vai sair aqui. E aí, introduzir aqui. Levar lá para trás. Tem que ter cuidado para sair na direção certa. Eu falei, tá vendo? Ficou curtinho. Mas vamos tentar. Que eu vou segurar aqui para ele não escapulir, não sair. Porque para a gente conseguir introduzir a agulha, a gente tem que puxar um pouco o fio. E aí essa linha aqui, ó, ela vem para cá. Se a gente não segurar, ela vai sair do lugar. E aí a gente vai colocar aqui um pontinho, sair no mesmo lugar, no mesmo ponto, entrar no mesmo buraquinho também. E sair aqui atrás. Vou usar um alicate para puxar essa agulha. Pronto. Agora eu vou amarrar.
Olha a expressão dele como ficou. Esses fiozinhos que ficam saindo aqui, porque a gente fez a filtragem, depois a gente puxa eles direitinho. Olha a expressão, como ficou. Eu vou... Então, agora nós vamos fazer a sobrancelha e os cílios. Eu vou marcar aqui direitinho e já retorno. Pronto, já coloquei aqui os alfinetes e agora eu vou falar como é que a gente vai marcar esses pontos. Então, para os cílios, a gente vai observar aqui o centro, aqui onde está esse ponto de luminosidade, e aí vai ver duas carreirinhas, e aí a gente vai marcar aqui, ó, a distância de duas carreirinhas na direção desse ponto luminoso. Aí o segundo cílio vai ser, a gente vai pular um pontinho, e aqui nesse ponto a gente vai marcar. E o terceiro a mesma coisa, pula um pontinho e marca aqui, certo? Do lado de cá a mesma coisa. A direção aqui. A direção. Até um pouquinho aqui mais pra cima. Aí pula um ponto, marca o segundo pontinho. O outro ponto, aqui eu tinha colocado o alfinete mais pra baixo. Certo? E a sobrancelha, a gente vai ver aqui a última, esse último risquinho. Aí tem aqui a última alcinha, certo? Aí a gente vai pegar um ponto acima dessa última alcinha. 3 carreiras, 1, 2, 3. Aí marca aqui um ponto. Aí depois a gente vai andar a partir aqui, onde termina aqui o olho, a gente vai marcar 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. E aí após 1, 2, 3, 4, 5. Eu também marquei abaixo aqui, gente. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E daqui pra cá são 8 pontos. Então, deixa eu marcar aqui no alfinete pra não me perder. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5. E daqui pra cá são 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é exatamente aqui. Então, 8 pontos desse primeiro ponto pra cá. E 5 carreiras pegando daqui, do limite aqui do olho pra cá. Aí aqui a gente vai contar 5 pontos pra cima. Aqui também eu botei errado. Aqui a gente vai contar 5 pontos pra cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é aqui. Não é aqui. Que a gente vai fazer esse movimento aqui. Mesma coisa do lado de cá. A gente vai ver aqui essa última alcinha, 3 carreiras, um ponto acima, que é aqui, esse. Então, aqui, 1, 2, 3. Aqui, certo? Aí aqui a gente vai marcar 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, aqui. E vai contar daqui pra cá, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, um pouquinho mais pra cima. Deixa eu só ter certeza aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é um pontinho. E aqui a gente vai contar 5 pra cima. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente vai contar a carreira, gente. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui em cima. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. É bom a gente marcar, porque sempre quando a gente vai fazer uma sobrancelha de um lado e do outro,
a gente se atrapalha um pouquinho com a posição da agulha, certo? Então, para fazer a sobrancelha e os cílios, nós vamos usar o mesmo fio que nós usamos para o corpo, na cor preta, e a agulha de tapeçaria mesmo sem ponta. A gente introduz aqui em qualquer ponto, aí sai aqui, bem próximo do olho, na direção desse primeiro pontinho, em que eu vou pegar um pouco desse fio aqui preto, do contorno, para poder ficar bem juntinho, aí coloco aqui no primeiro ponto. Aí aqui eu vou subir só um pontinho. Repare que esse pontinho tá nessa direção de cá, eu vou sair com a agulha aqui, nesse ponto de baixo. Sempre sai um fiozinho, a gente tira, fiozinho de enchimento. Agora a gente vai colocar aqui no segundo ponto, e vai também sair nesse ponto aqui, um ponto abaixo do pontinho, desse pontinho aqui, um ponto abaixo, bem próximo do olho. E agora sai aqui nesse ponto. A gente vai voltar aqui para poder arrematar. Agora, do lado de cá, vamos fazer a mesma coisa. Agora, vamos fazer a sobrancelha. Pode introduzir aqui em qualquer ponto. Vai pegar aqui no primeiro pontinho. Aí nós andamos aqui, ó, 2 carreiras e colocamos aqui, ó, nesse ponto de cá. Aí depois andamos mais 2 carreiras e colocamos nesse ponto daqui. Mais 2 nesse ponto daqui. Esse aqui a gente vai colocar aqui e vai sair aqui. Sempre deixando a linha pra cá, tá? A agulha sempre saindo atrás da linha. E a gente vai passar a agulha por aqui. Passar aqui. Vamos voltar aqui. Pronto. Aqui eu vou sair cá. Agora eu vou fazer a sobrancelha do lado de cá. Esse mesmo fio, vou colocar aqui. Aí aqui é a mesma coisa.
Pronto. Sobrancelhinhas prontas, cílios, a expressão já toda formada. Agora eu vou ajustar mais o enchimento aqui, porque quando a gente faz essas marcações, o enchimento ele desce. Vou ajustar mais o enchimento aqui para a gente poder fechar, tá? E depois que a gente fechar mais, a gente vai colocar mais enchimento. Mas por enquanto, aqui é suficiente. Para fechar aqui a cabeça, não tem nenhum segredo. Então, eu vou só dar a pontuação das carreiras e aí volto quando faltar só um pouquinho para a gente ajustar o enchimento e fechar, tá? Então, na carreira 88, nós iremos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes, totalizando 24 pontos. Depois, na carreira 89, faremos um ponto baixo, uma diminuição, depois uma sequência de 2 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes, mais um ponto baixo, que totalizará 18 pontos. E na carreira 90, faremos um ponto baixo, uma diminuição 6 vezes, totalizando 12 pontos. Quando concluir a carreira 90, eu volto para a gente ajustar o enchimento e terminar de fechar. Pronto, fiz aqui as 3 carreiras. Fiquei com 12 pontos baixos aqui. Agora eu vou só ajustar aqui o enchimento. Pronto, agora a última carreira. Vamos fazer 6 diminuições e depois arrematar. Vou fazer aqui junto com vocês. O arremate eu vou fazer com anel mágico invertido. Pegar todas as alcinhas de fora aqui, dos 6 pontos. É de se esperar que uma cabeça tão cheinha como essa, os pontos fiquem abrindo um pouco aqui no final. Então, a gente pode fazer assim, para fechar mais. Botamos aqui um nozinho. Escondemos o fio. Pronto. E assim finalizamos o nosso elefante dengoso. Foi uma jornada cheia de carinho em cada ponto. E espero que você tenha gostado de acompanhar todo esse processo comigo. Se você fez o dengoso aí do outro lado, me conta nos comentários como ele ficou. Vou adorar saber. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal Arte da Vovó Jace e compartilhar com quem também ama amigurumi. Muito obrigada por estar comigo até aqui.
Até o próximo projeto.